daqui pudesse apostar, eu acho que nenhum apostaria, Mauro, que nessa fase do campeonato os 4 brasileiros seriam líderes, pô. Eu também acho isso fora da curva, Mauro César Pereira. Bem, eu acho que o grande problema dessa discussão, que, aliás, eu acho uma discussão muito pouco produtiva, são os extremos. Sabe? Porque tudo isso que você falou é verdade. Vamos lá. Os europeus ligam menos para a competição? Sim, isso é um fato. Ah, tá passando pano. Quem fala isso não raciocina. É um fato, cacete. Porra, quer que eu minta? É um fato. O João Castelo Branco, nosso companheiro da ESPN, foi nos pubs que lotam de torcedores do Chelsea na hora do jogo com o Flamengo, não tinha ninguém. E foi num pub de rubro-negros de Londres, estava lotado. Eles não dão a mesma importância, isso é um fato, a gente não vai mentir. Não vai mentir, isso não é desvalorizar, é um fato. Agora, se eles não dão importância, é problema deles, você vai lá e ganha dos caras. E aí faz o quê? Faz com que eles comecem a mudar o olhar. E essa situação em que eles não respeitam tanto, não temem, a melhor palavra é temer, os times sul-americanos, foi construída pelos times sul-americanos que fracassam retumbantemente ano após ano. Inclusive, não conseguem, em alguns momentos, chegar nem à decisão daquele Mundial do final de ano contra o europeu. Ah, mas não falavam nada quando o time brasileiro chegava cansado. Não é verdade isso. Não é verdade. Eu cansei de debater em programas de esporte sobre esse assunto, de fazer conta. O tal time campeão sul-americano fez tantos jogos, o europeu fez tantos jogos. Acompanhei a final de 19. Vi o João Castelo Branco, com quem eu trabalhava na época, perguntar. Estava do lado para o Jürgen Klopp. Você sabe quantos jogos o Flamengo fez? O Klopp, não. Logo depois do jogo do Liverpool contra o Monterrey, que classificou para a final com o Flamengo, tinha vencido o Al-Hilal. Ele falou, não sei. Aí o João falou, 74, algo assim. Ele tomou um susto. Nossa, isso tudo? 74 jogos? Ele ficou até assustado, ele não sabia. Se falava sobre isso, sempre se falou sobre isso. Não é verdade que não se falava. E claro que sempre foi colocado nas análises sensatas, sim. Nas análises idiotas, translocadas, evidente que não. Mas quem pensa em futebol de forma razoável sempre falou isso. Olha, gente, na verdade, o time chega... Claro, o Botafogo não chegou cansado contra o Pachuca. Claro que chegou. O Palmeiras na pandemia, claro que chegou. E perderam. Mas também, Botafogo, Palmeiras, com times mais fortes que seus adversários, perderam. É feio. Como é feio, de repente, você vê o PSG perder o Botafogo. O elenco que tem o PSG, para eles é feio. O Chelsea ser dominado pelo Flamengo, foi subjugado pelo Flamengo. É feio para eles. Isso começa a mudar o olhar do europeu com relação a esses confrontos. Quem tem a obrigação de mudar isso são os times sul-americanos, enfrentando, vencendo, jogando bem. Então, quando a gente coloca tudo no contexto, isso não é desvalorizar nada, ninguém está desvalorizando nada, isso não é desmerecer os times sul-americanos, coisíssima nenhuma, isso é apenas tratar as coisas como elas são de maneira realista e honesta, antes de qualquer coisa. Tudo isso é verdade. Que eles chegam mais cansados, é verdade. Que eles não dão a mesma importância, também é verdade. Que os times brasileiros estão mais inteiros nesse momento, fisicamente, também é verdade. É óbvio. Agora, vai lá, ganha dos caras e muda essa história. E comemora, e festeja. Eu falo isso desde sempre. Aliás, tem alguns elementos que distorcem o que a gente fala. Aí um babaca ou outro vai lá e grava um vídeo no YouTube, distorcendo tudo. Eu nunca desmereci nada, apenas eu não fico mentindo para o torcedor, tentando passar uma ideia como se os times sul-americanos fossem mais fortes do que os europeus mais fortes. Não são. Não são por uma razão muito simples. Eles têm o dinheiro, eles têm a grana. O Estevão é o jogador mais talentoso surgido no último ano e meio do futebol brasileiro. Já está de malas prontas para jogar no Chelsea. É como se o Juventude contratasse o melhor jogador surgido no futebol da Inglaterra. Porque, não no caso do Chelsea, mas, por exemplo, me expressei mal, os dois volantes campeões da Libertadores, João Gomes do Flamengo 22 e André pelo Fluminense 23. Os dois jogam no Wolverhampton. É como se o Juventude aqui no Brasil contratasse os dois volantes jovens que estivessem sendo convocados para a seleção da Inglaterra. Então, o que acontece, o que a gente vê, é que tudo isso é verdade, está tudo dentro de um grande caldeirão. Então, é para entender o contexto, saber que tudo isso é fato, valorizar as vitórias brasileiras e, a partir do momento que os times do Brasil e da América do Sul em geral conseguem enfrentar e superar os europeus, você oferece desafio técnico, mostra para eles que, olha, a coisa não é tão simples agora, e aí eles vão começar a mudar. E aí pode ficar até mais complicado nesses embates. Eu duvido, Odó, que nos próximos confrontos de times da Europa com times sul-americanos, eles entrem tão assim, achando que podem ganhar. Alguém acha que o PSG não achava que podia ganhar? Ou o Chelsea achava que ia tomar o coco que tomou do Flamengo? Claro que não. Eles não esperavam isso. Então isso começa a mudar o olhar do europeu e aí pode mudar também o comportamento. Imagino que mude, porque ninguém quer perder.
Você entra meio murcho ali porque você acha, esses caras a gente ganha. Quando você vê que não é assim, opa, temos que dar mais gás. No jogo do Botafogo, o Luiz Henrique deixou jogadores importantes de fora e foi colocando em campo durante a partida, porque percebeu que a coisa estava feia para ele. Estava feia para ele. O Chelsea baixou a porrada no Flamengo o jogo inteiro. Foi desleal em alguns momentos. A expulsão do Nicolas Jackson foi o fecho de uma partida violenta da equipe inglesa. Por que jogou assim? Porque viu que o jogo era difícil, que o time do Flamengo é bom e tem condições de enfrentá-lo. E o que falou o Felipe Luiz, depois do jogo passado, foi perfeito. Ele definiu bem. Existe uma elite dos times que são muito, muito difíceis de serem batidos em condições de competição, digamos assim, com intensidade. Existe um bloco de baixo que está ali perto dos brasileiros e os outros mais fracos, que dá para ganhar. E esse campeonato, como tem vários representantes, não só o campeão, né, ele tem times que estão no bloco mais abaixo. O Chelsea não é pelotão número 1 hoje do futebol europeu. O Dortmund menos ainda. Mas são times fortes. E vencê-los, superá-los, jogar bem contra eles, é relevante. Então, tudo isso é verdade, tudo isso é possível. Entender o contexto, ter a noção de que para eles esse torneio não tem a importância que tem para nós, sul-americanos, entender que de fato eles estão esgotados, como os brasileiros chegavam esgotados. Isso era falado na época, isso tem que ser falado agora, porque é um fato. Nós somos jornalistas, temos que trabalhar com os fatos. Né? E isso são fatos. Tem que ser colocado no contexto. E, ao mesmo tempo, valorizar as vitórias de equipes que, embora estejam mais inteiras fisicamente, embora estejam mais adaptadas ao calor, eu estou aqui em Orlando, um calor infernal, elas são tecnicamente inferiores, com menor investimento e conseguem enfrentar e superar. É isso. É simples assim. Gente, o Chelsea investiu nesse elenco atual, contando os jogadores que ele já emprestou, 1,5 bilhão de euros. Vocês já pararam para pensar nisso? Multiplica isso por 6 e alguma coisa. Dá para pagar a dívida do Corinthians, do São Paulo, do Fluminense, do Vasco, do Clube Social do Botafogo, do Internacional, sei lá. É uma loucura. É uma disparidade absurda. E é claro que eles conseguem contratar jogadores que são os melhores, têm times mais fortes, têm os melhores técnicos, têm campeonatos mais organizados, jogam menos partidas por temporada. Mas nesse contexto em que eles estão mais vulneráveis e com uma certa empáfia que foi construída nos últimos anos pela ampla superioridade deles sobre times de outros continentes, é a oportunidade que Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense devem aproveitar. Simples assim. É como eu penso. Tudo isso aí é verdade. Uma coisa não anula a outra. E eu acho que tem que se comemorar, tem que valorizar e tudo mais, mas sem perder a noção da realidade. Porque tudo isso, para mim, apenas fato, não é opinião. Não é opinião. Quando eu falo, o time europeu está em fim de temporada, é verdade. Quando eu falo que eles estão menos adaptados ao calor, também é verdade. Quando eu falo que eles dão menos importância, é um fato. Você não vê aqui torcedores dessas equipes no volume dos torcedores sul-americanos. O Bayern não tem torcida? O alemão não consegue comprar uma passagem para vir aqui para os Estados Unidos para ver um jogo. Por que ele não vem? E por que os argentinos, lógico, muitos são radicados aqui, lotaram e fizeram do estádio em Miami uma bomboneira? Porque para eles aquele jogo é tudo. Para os alemães é mais um jogo. Agora, se para eles é mais um jogo e o Boca pudesse vencer, até empatou, depois tomou o segundo gol, que vença. Dane-se se eles não estão ligando. Isso é outra história. Problema deles. Agora, acho que vai mudar. Acho que a partir desses últimos resultados vai mudar. Duvido que um europeu entre em campo contra o Botafogo agora, achando que vence como quiser. Duvido que um europeu enfrente o Flamengo agora, pensando, peraí, esse time a gente ganha. Não. E vale para o Fluminense e vale para o Palmeiras. Que também fazem campanhas importantes e que, lógico, você olha para um e fala, esses times do Brasil não são brincadeira. Gente, dá para comparar muito com o basquete americano, que ganhava com times universitários a medalha de ouro olímpica com o pé nas costas. Até que um dia, no Pan-Americano, o Brasil ganhou em Indianápolis, dos Estados Unidos, em 87. E depois eles começaram a ter dificuldades nos Jogos Olímpicos, no Mundial de Basquete, e aí passaram a fazer o quê? Dream Team. Foram convocar os caras da NBA. Para quem é mais novinho e não lembra, e não acompanha basquete, os craques da NBA não jogavam pela seleção norte-americana, porque não era preciso. Põe um time de universitários, a gente dá coco em todo mundo. Isso parou de acontecer porque o basquete evoluiu na Argentina, no Brasil, na Sérvia, na Croácia, na Espanha, na Alemanha, em vários países. E aí você passou a ter times fortes, Grécia, de outras nacionalidades, que enfrentavam os americanos e ganhavam dos americanos. E aí criou-se o primeiro Dream Team, o segundo Dream Team. Cada Olimpíada tem um Dream Team do basquete, porque eles vão buscar os caras da NBA. E os caras da NBA, que não ligavam para isso, passaram a querer jogar porque sabiam que ali tinha o quê? Desafio técnico. O que os times brasileiros estão mostrando para os europeus é o seguinte, olha, eu te desafio tecnicamente, eu posso te derrotar. Não fique pensando aí que vai ganhar com o pé nas costas, que não vai ganhar. E a partir do que isso acontece em campo, ele vai mudar o olhar com relação ao time brasileiro.
Então, acho que é importante a gente entender todo esse contexto e parar com essa coisa extrema, sabe? É uma coisa anula a outra. Não, tudo isso está num grande caldeirão e tudo isso é verdade. Eu discordo do Mauro em alguns pontos, né? Nessa situação de clube europeu não valorizar, eu até entendo que possa valorizar menos que a Champions, tá? Mas e aí é aquilo que eu falo, eu não levo como parâmetro, e aí eu não vou mudar o que eu falei, o Mauro César Pereira. Você, eu sei que você sempre falou isso, mas a mídia no geral não. A mídia no geral, geralmente quando o brasileiro perde, ela não fala que está esgotado, ela não fala que o time brasileiro está cansado, ela fala, não tem mais competição. Não dá mais para brasileiro e sul-americano competir com o europeu. Foi humilhado, foram humilhados. Os europeus entraram sem botar tanta força e venceram. É o que eu mais vejo. Eu não falo de você, Mauro. Isso eu não falo mesmo e você sabe disso. Agora, da nossa mídia no geral, eu acho sim que quando o brasileiro está indo bem, é porque o europeu está cansado. É porque o europeu está no fim da temporada. Quando os brasileiros perdem e se lascam, não tem mais competição. Não tem nem mais graça. Um clube brasileiro nunca mais vai ser campeão mundial. O que eu acho muito difícil realmente. Mas eu não vejo chamar tanto atenção para um fim de temporada como é falado agora. Agora é falado o tempo todo, não, os caras estão esgotados, não, os caras não estão jogando, não, tem o calor. O que eu digo é isso, muitas vezes quando o brasileiro perde, não fica se procurando motivo, perdeu, é mais fraco, e uma outra coisa, eu até acho, claro que o europeu não valoriza a final do Mundial como ele valoriza a final da Champions, isso é óbvio, porque a gente sabe que tem pesos e pesos. Agora, contra o Liverpool, eu sei que você também estava lá, eu vi o Liverpool dar a vida para ganhar do Flamengo. Eu vi o Firmino comemorar tirando a camisa, vibrando, extravasando, porque o jogo estava pegando fogo. Contra o Chelsea, Corinthians e Chelsea, o Chelsea massacrou, tentou o gol a todo custo, ficou puto quando perdeu. A mesma coisa é o Liverpool contra o São Paulo. Eu também acho que, às vezes, a gente tira muito peso do feito do brasileiro, a gente que eu digo a mídia, tá? Usando muitas vezes justificativas quando os brasileiros não ganham, quando os brasileiros ganham é porque os caras estavam tirando o pé. Então, eu continuo, eu sei que às vezes para você pode parecer extremismo meu, que eu sou um cara meio exagerado, mas eu não levo como parâmetro você, porque eu sei que você sempre falou, e eu até digo isso para todo mundo. Eu falo, se tem uma coisa que eu amo no nosso programa, que eu gosto muito no Mauro, ele não faz questão de falar o que os outros querem escutar. Não faz. E para mim que esse programa é tão foda por causa disso. Mas a mídia, no geral, eu acho que tem muita diferença. Eu acho que tem muita diferença o tratamento quando um brasileiro ganha e quando o europeu ganha. Quando um brasileiro perde e quando o europeu perde. Eu vejo isso numa mídia que muitas vezes não tem fundamento. Ela fala por falar. E o que você traz aqui é a tua opinião que tem fundamento. Você fala isso num lado e você fala isso no outro. Agora, o que o Flamengo fez com o Chelsea, cara, eu acho que assim, o Chelsea, primeiro o Pedro Neto tirou onda com a torcida do Flamengo, né? Foi na torcida do Flamengo, mostrou o número. Os caras bateram o jogo inteiro. O jogo inteiro. Foi um jogo pegado o jogo inteiro. Então eu vi os caras dando a vida ali. Eu vi os caras fazendo de tudo, né, para ganhar do Flamengo. E é isso que eu quis dizer, que eu acho que tem que ser muito valorizado. Só quero deixar claro, tá, Mauro? Eu não levo aqui em consideração o teu pensamento, que eu sei que sempre foi o mesmo. Mas o da mídia, no geral, eu acho que às vezes tentam desvalorizar um feito que está sendo foda dos brasileiros e que muitas vezes, quando os europeus que ganham, o brasileiro é uma bosta. Não dá mais. Não dá mais para ganhar, esquece. Então eu estou vendo agora uma igualdade surgindo com o segundo escalão do futebol europeu e uma certa ameaça ao primeiro. Porque é aquilo que eu falo, o Paris Saint-Germain não pode perder para um Borussia Dortmund? Pode. Isso já aconteceu. Perdeu para o Botafogo.
Será que dá para a gente começar a almejar isso ou não? Ou você acha que para esses do primeiro escalão, Real Madrid, Paris Saint-Germain, vamos lá, Bayern de Munique, segue sendo praticamente impossível para os brasileiros? Acho que o Mauro caiu, Pilhado. Vamos seguir aqui, daqui a pouco o Mauro está de volta aí, Pilhado. Mas o que você acha, Bruno, Vamp, Flávio? Eu acho que pode acontecer, como o Botafogo conseguiu, mas é um jogo bem difícil, esse contra um time como o Paris Saint-Germain. Você citou até o Borussia Dortmund, se ele pode vencer o Paris, e venceu, até foi um bom exemplo, porque ele ganhou na semifinal da Champions do ano passado, né? O Dortmund chegou à final ganhando do Paris Saint-Germain na semifinal. O Paris Saint-Germain que havia eliminado o Barcelona antes, mas o Barcelona da temporada passada não era tão bom quanto dessa temporada. Pode acontecer um jogo, não, principalmente num jogo único, mas eu acho que a distância, ela existe. Alguns fatores, eles podem te favorecer ou desfavorecer. Jogar com eles agora no meio do ano, a chance é maior. No final do ano, a chance é menor. Isso é um fato. Mas eu acho que o que esse Mundial mostra, e por ser um torneio inédito, ele traz alguns parâmetros que a gente não tinha, é que a gente não sabia qual era a proporção entre os times daqui, que são os melhores daqui, que estão lá, ou que pelo menos ganharam a Libertadores nos últimos anos, e um time, até vou citar um Porto, um Benfica. A gente não sabia, a gente podia chutar. E acho até, aí mais uma vez vai ser uma coisa que não vai ter como provar, porque já foi, e não aconteceu esse confronto. Eu acho que um confronto com um português há uns 5, 6, 7 anos, eu acho que seria pior para o brasileiro do que hoje, por uma questão de mercado. Hoje o Porto não tira um destaque do Palmeiras e um destaque do Flamengo. Há uns 6, 7 anos tiraria. Aí já até faz mais tempo do que isso. Eu me lembro que o Porto tirou o Luiz Fabiano do São Paulo. O Luiz Fabiano era artilheiro do São Paulo e já era jogador da seleção brasileira. E na mesma janela que o Porto tirou o Luiz Fabiano do São Paulo, ele tirou o Diego do Santos, que todos lembram lá, Diego, Robinho. Foi em 2004 isso. Em 2002 eles foram campeões brasileiros no Santos, né, com o Diego, e foram vice da Libertadores do Brasileiro em 2003. Então naquela época o Porto veio aqui e tirou o 10 do Santos, uma das revelações do futebol brasileiro naquele momento, e o artilheiro do São Paulo, que era um dos artilheiros do Brasil, e os dois já eram jogadores convocados para a seleção brasileira. Hoje não acontece isso. Hoje o Porto não vem aqui, tira um 10 de alto nível aqui, um 9 de alto nível. Então essa distância ao longo dos anos, ela diminui e acho até sumiu. Acho que hoje, em relação a um time como esse, nem tem distância, e os times daqui têm até uma condição financeira talvez melhor.